Nesse nosso curso aqui de janeiro, eu e o Carmona estaremos falando dos problemas modernos e respostas antigas. E a nossa ideia aqui é tentar olhar para a nossa realidade, tentar diagnosticar alguns desafios que todos nós temos ou visto ou enfrentados. São vários temas do dia, não necessariamente do dia a dia. Não são palavras, ideias que necessariamente estão na nossa conversa de uma terça-feira como outra qualquer, mas que frequentemente invadem a nossa realidade. A gente vai lidar também com alguns teóricos não cristãos, mas que entendem muito bem a realidade, os efeitos dessas dificuldades, desses problemas. Nossa ideia aqui é perceber os sintomas, os efeitos visíveis dela e principalmente buscar as raízes e consequências espirituais desses fenômenos. Nosso objetivo também é confrontar com a verdade de Deus e encontrar bons caminhos. Abre ou liga a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 47. Deuteronômio, capítulo 32, verso 47. Diz assim: os judeus estão começando a olhar, entrar na terra prometida, e Moisés, as palavras de Deus, dá um encorajamento, que para mim é um dos versículos mais legais da Bíblia, ainda que talvez também um dos mais desconhecidos, assim, sobre a lei, sobre a vontade do Senhor. Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que vocês ordenem a seus filhos que obedeçam fielmente as palavras. E aí vem a 47. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. E o meu foco aqui é essa aqui. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Nosso objetivo aqui não é fazer um diagnóstico, ver quais são os nossos problemas, o problema do mundo, da rotina, da loucura que a gente vê ou enfrenta, mas perceber e descobrir como a boa verdade de Deus pode nos encorajar. Essas palavras que a gente for lendo, as Escrituras não são inúteis, são a sua vida. É a garantia de que não precisa ser impossível e insuportável viver em 2026. Não quer dizer que não vai ter problema, eles serão muitos, eles virão, mas quando a gente encontra na boa verdade de Deus essas direções, há esperança. Nosso objetivo aqui é descobrir, encontrar, fortalecer uma visão robusta da verdade de Deus, para que o peso da realidade não seja de fato impossível ou insuportável. Jesus prometeu que estaria conosco até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Isso significa que Ele está com a gente, em grego, hebraico, português, o que você quiser. Significa que Ele está ao nosso lado, apoiando, ajudando a enfrentar, lidar e superar algumas dessas dificuldades. E por último, que a gente sempre encontre algumas direções práticas diante desses problemas. Ser discípulo significa que a gente não pode, não deveria fugir do mundo que a gente vive. Nós não somos chamados a sermos Amish, viver dentro do nosso círculo, do nosso clube de pessoas que creem no que a gente crê e fugir, não se relacionar, não estar no mundo, não conversar com pessoas que não têm a nossa fé, evitar pelo menos metade da nossa missão aqui. Então, tudo que a gente conversar aqui deveria nos direcionar na nossa rotina e conversa. Esse aqui vai ser a nossa direção geral. Diz assim: cada época teve a escuridão e seus perigos. A tarefa do cristão não é reclamar do momento que vive, mas entender os problemas e responder a eles de maneira apropriada. Muito bem. Impressões sobre essa frase. Vamos lá. Quando você lê isso, o que te causa, o que te faz pensar, ou quais foram ou são alguns erros que nós cristãos temos ao lidar com os desafios, problemas da nossa realidade? Vamos lá. Eu sei, tem bastante gente, você pode ficar um pouco tímido, mas não tem resposta errada. E mesmo se tiver, não tem problema nessa hora. Impressões sobre essa frase. Ou erros que a gente comete quando lida com os problemas e desafios da nossa época ou era. Eu já sei o nome de alguns, se ninguém falar, eu já vou escolhendo. Eu imagino que a gente sempre acha que a nossa época é pior do que as outras Ok. que já passaram. Nós, seres humanos, temos essa tendência a olhar, agora está ruim, antigamente era bom. Que mais? Alguém levantou a mão, começou a falar aqui no meio. Evelyn. Toda época tem seus
Ok. Espera que sempre melhore, mas sempre vai ter algum problema que Deus nos deixou uma palavra para encontrar resposta para cada um. Ok, as duas coisas são verdade. Problema sempre tem. O mundo jaz no maligno. O próprio Jesus disse isso para que a gente fosse realista sobre a realidade que a gente vive. Mas ele também disse que estaria conosco até o final dos tempos. Que mais? Quais são alguns erros que a gente comete? Ok. Uma resposta comum, automática, tanto da nossa carne ou personalidade também, é uma mistura das duas coisas, frequentemente, é reclamar. Às vezes, inclusive, do alto do pedestal, dizer, olha como vocês são, olha como esse mundo está perdido. Mais alguma coisa? Por favor. Quanto a responder de maneira apropriada, às vezes a gente vê os problemas, a gente tem medo, e às vezes a fé fica um pouco prejudicada. Fala, nossa, eu sei que Deus vai me dar, mas será? Então tenho medo. Então, é vencer isso, confiar plenamente diante de cada problema que a gente enfrenta e vai enfrentar. Ser espiritual também é viver de forma adequada nesse mundo. Sabedoria no Antigo Testamento, a palavra Rockman, significa habilidade. E o Senhor dá aos artesãos do templo Rockman, para que eles costurem, para que eles façam roupa, para que eles vivam. É a mesma palavra que aparece em Provérbios. Sabedoria não é só sobre descobrir os recônditos da vontade soberana do Senhor, escrita nas suas escrituras, cheia de mistérios frequentemente, mas descobrir a forma como Ele nos capacita a viver nesse mundo com os desafios que a gente encontra. E confiar no Senhor para encontrar essas respostas. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, e acho que a gente já caminha muito bem com isso, é que os problemas são reais. A Bíblia é realista nesse sentido. Nós não somos chamados a alienação, fingir que está tudo bem, ou ser feliz com todos os problemas que acontecem do jeito de ter um sorriso falso no rosto. Duas coisas são verdade, ou várias coisas são verdade. O mundo jaz no maligno, o Senhor disse isso. A criação geme dores de parto. Não é só a gente que tem problema. Os cachorros, a criação, tudo que está debaixo desse sol enfrenta e tem que lidar com o mal. A gente tem dificuldade e ter fé não tem a ver com isso. Não é porque eu tenho problemas que o Senhor me abandonou. Segunda coisa que me parece que às vezes a gente reage mal é ficar paralisado diante dos problemas ou reclamar de um jeito que faz ter ou dar razão ao saudosismo. Eclesiastes, capítulo 7, verso 10 diz, não diga que os dias do passado foram melhores. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor inspirando os escritores bíblicos. Parece quando a gente fica muito preso nessa, de dizer, era bom antigamente. Os problemas não eram assim, essa geração está perdida. Ainda que tudo isso seja verdade em algum nível, não deveria ser a nossa postura diante do mundo que a gente vive. A nossa tarefa aqui, portanto, é tanto intelectual quanto espiritual. Qualquer curso de pregação básica, de ensino que você for fazer das Escrituras, vai dizer que a gente deveria fazer uma exegese bíblica e cultural. De entender exegese, estudar profundamente as Escrituras, entender qual que é a verdade, a vontade de Deus expressa no texto, mas também descobrir e falar como que isso conecta com as pessoas que estão ouvindo. Nosso objetivo aqui não é só juntar informação, mas ao descobrir essa verdade, Deus permitir que ela transforme a minha vida, mas que a gente possa ser instrumento do Senhor para alcançar outros, para oferecer principalmente libertação do mal desse mundo, para que eles vejam na sabedoria de Jesus salvação. O reverendo Augusto Nicodemos diz que Jesus morreu na cruz para tirar os nossos pecados, não o nosso cérebro. E esse é um importante lembrete, que a gente descobre para saber, mas também para praticar e ensinar. E por último, a gente deveria responder com o evangelho, essa resposta apropriada. Existem vários jeitos de oferecer respostas, caminhos. Eu diria até que frequentemente o mundo faz boas perguntas. Por que isso tem que ser assim? Será que não tem outro jeito? Será que tudo que a gente faz é perfeito? O problema são as respostas que ele oferece. Os caminhos que ele entrega, que são caminhos de morte, perdição e frustração. Por favor. Uma coisa que eu gosto muito de pensar Jesus nunca disse que nossa vida seria fácil. Sim. Nunca. Mas ele disse que a gente precisava ter bom ânimo. Nós devíamos ter bom ânimo. Então é isso que motivar a gente. Está difícil, está bem complicado, mas ele disse que era ter bom ânimo. Confia,
Jesus disse, eu tenho que repetir por causa da gravação, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo, se nós estamos nele, nós também podemos vencer o mundo, talvez não de forma triunfalista, como os coaches diriam, mas tem poder para vencer tudo isso. O nosso papel não é ser sommelier do mundo, dizer onde todo mundo está errado, que isso aqui tudo está perdido, e ainda bem que vai queimar no fogo eterno, que Deus vai fazer tudo novo. Não é esse o nosso papel aqui. É de oferecer esperança para esses perdidos, para a minha vida, para a sua vida. Eu não deveria ficar de salto alto, resmungando incômodo, mas ser portador da esperança de Jesus Cristo. Para mim, nos dias difíceis, e para o outro, nós temos a resposta. Ok? A gente vai lidar hoje sobre o problema do cansaço ou o problema da pressa. Uma análise sobre a sociedade do desempenho e a resposta bíblica cristã. Quantos aqui já disseram recentemente, eu estou exausto? E não era só físico. Você sente culpa quando para e fica descansando? Ou fica irritado quando outra pessoa está descansando e você está fazendo alguma coisa? Um negócio meio Marta e Maria, só que não tem nada a ver com estar com Jesus. Calcula milimetricamente qual fila do mercado é a mais rápida, pelo número de pessoas, pela idade das pessoas que estão na fila e pela quantidade de compras. Sente uma raiva desproporcional quando a pessoa da frente demora para achar o cartão. Dá raiva quando o sistema dá erro. Ferve o sangue quando você ouve, mas o preço lá está errado. E aí você sabe que o negócio vai ser... Quantos aqui, quando alguém pergunta tudo bem, respondem na correria? Mas no fundo se sente um pouco bem, um pouco de orgulho, porque tem um pouco de senso de importância. Quando fica parado, sem nada para fazer, sente que está esquecendo alguma coisa, ou o celular está vibrando, mas é síndrome do membro fantasma, ele está quieto. Quem aqui faz muita coisa para Deus, mas tem muito pouco tempo para estar com Ele de fato? Hoje é o nosso dia, em que a gente vai lidar com alguns desses desafios, e se esse não é o seu caso, graças a Deus por isso, você pode ajudar alguém com essas questões. Vamos para alguns retratos da nossa realidade, ou de como as pessoas ou nós estamos. Os antidepressivos correspondem a 65% a 78% das prescrições de psicotrópicos. Como na minha área, eu também tive que pesquisar o que isso significa exatamente. São remédios, drogas que mudam e movem o funcionamento do cérebro. Então, tanto sobre falta de tristeza, falta de energia, ansiedade, cansaço aparecem e precisam, aparentemente, ser controlados de alguma forma, porque a pessoa não tem conseguido lidar da melhor forma possível. A Ritalina, houve um 775% de aumento nos últimos 10 anos. É uma droga que ajuda, a se concentrar para aqueles que foram diagnosticados com TDAH e talvez tenha um super diagnóstico disso, mas não é só por isso que esse aumento foi tão alto e esse pico é tão grande. É porque tem muita gente que usa isso para se concentrar, seja para trabalhar ou estudar. E que talvez pareça um pouco distante de você hoje, mas eu mesmo já conheci 2 pessoas que por causa do trabalho ou por causa da faculdade do trabalho, tomavam isso, porque diziam que não conseguiam. E é gente normal, não é gente maluca, não, é gente assim, que eu sou amigo. Gente que você não imagina, mas cujo a dinâmica e o ritmo tem sido tão opressor em algum sentido que decidiu que esse é o melhor caminho. O Zolpidem, desde 2024, tem uma restrição específica. Você precisa de uma receita específica para tomar isso. É um remédio para dormir. O agito é tanto, a loucura é tanto, a gente faz tanta coisa de dia que quando chega de noite não consegue dormir. 18% dos jovens relatam sintomas de depressão. 9% pensam em automutilação ou têm pensamentos suicidas. O ritmo de vida alcança principalmente também as gerações mais novas. 470 mil afastamentos de trabalho foram por causa de transtornos psicológicos e mentais, um crescimento de 68% nos últimos anos. O ritmo do mercado de trabalho, a logística das cidades brasileiras tem destruído as pessoas. Eu tenho um amigo que tinha a rotina de entrar no trabalho por volta das 7h30, 8 horas e sair às 3 da manhã. Vamos lá. O que esses números revelam, te causam ou te faz pensar?
Núcia. Ok? Deu branco, tá muito corrido. Vai, eu falo rápido mesmo. O que mais? Vamos lá. Que conclusões você chega quando você olha isso? Sobre a gente, sobre o nosso mundo, sobre as pessoas, sobre o ritmo. Para mim parece um ciclo que se autoalimenta, porque se você olhar pela perspectiva dos efeitos, não dorme, não descansa, parece que é só um sintoma externo, mas ele começa com a falta de propósito lá em cima do antidepressivo. Ok. Você não tem perspectiva da vida, então você tenta correr atrás de coisas que podem te trazer felicidade, o teu trabalho, o teu estudo, tudo aquilo. Não encontra resposta, não dá conta, ou então acha que precisa de mais para dar conta e você fica preso aí, correndo atrás do rabo. Não consegue acordar, não consegue viver, não consegue dormir, não consegue... Certo? Um ciclo destrutivo. Na sociedade do desempenho, da pressa, da pressão, tem destruído as pessoas, as famílias e a si mesmas. A exaustão física não é um fenômeno temporário. Dormir não descansa. Certo? Na verdade, frequentemente, quando a gente acorda, a gente está mais cansado ainda. Para usar uma palavra dos livros, é um estado ontológico. É um colapso do ser. É muito mais profundo, é espiritual, portanto. Tem uma aceleração tecnológica, tudo acontece mais rápido. Mas no tempo livre, a gente tem mais coisa para fazer. É tudo tão fácil acesso e tudo tão rápido de fazer, que quando a gente tem algum tempo para nada fazer, a gente arranja o que fazer. Ou é chamado a fazer. A gente tem uma aceleração social, tudo muda muito rápido. A gente troca de carreira, troca de lugar, as tecnologias. Eu estou começando a me sentir velho para algumas coisas do celular. E é um pouco frustrante, porque eu tenho que aprender a fazer quando antes surgia comigo. Então, assim, não é que eu tinha que aprender, eu fazia. Agora eu preciso apelar para o YouTube para ver um tutorial de alguma coisa. A gente tem um pouco de fome de tempo, a gente tem uma sensação de sempre estar atrasado. Eu sou um pouco cronicamente acelerado. Assim. Eu ando rápido. Por quê? A Rebeca e o Abel frequentemente sofrem, são arrastados por mim, porque foi o ritmo que eu tive de vida, ou aprendi a ter. Então, talvez já tenha ouvido falar desse nome, do livro A Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han, ele classifica assim. Na sociedade do desempenho, a sociedade do desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. O poder limitado é o verbo modal positivo, yes, we can. A sociedade, o sujeito do desempenho está livre da instância externa de domínio. Mas isso é uma ilusão. Não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. Eu sei, a linguagem desse livro é bem complexa. Eu investi bastante tempo lendo. Mas a ideia aqui é o seguinte: a gente não faz as coisas porque tem que fazer, mas porque eu posso. Eu entendo e acredito que depende de mim, que se eu fizer mais um pouco, eu vou conquistar um pouco mais. Então eu vou me explorando. Eu faço mais porque eu gosto de fazer, porque eu me sinto melhor e porque eu acredito que o meu valor está naquelas coisas que eu consigo conquistar ou nos lugares que eu chego. Ele continua. A liberdade e a coação coincidem. O sujeito se entrega à liberdade coercitiva, a livre coerção de maximizar o desempenho. A autoexploração é mais suficiente que a exploração alheia, pois vem acompanhada de um sentimento de liberdade. O explorador é o próprio explorado. É alguma coisa do tipo, o céu é o limite. Você é o responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Compre e vista a camisa deste lugar. Você tem o espírito de dono. Ninguém que trabalha menos de 80 horas na semana vai mudar o mundo. Então, portanto, eu não faço mais porque estão me mandando. Eu não vou além porque eu preciso. Eu fico até mais tarde porque eu me sinto mal se eu sou o primeiro a sair. Ou eu sou mal visto porque eu saio. Não é antes, né? Porque já deu o horário. Mas é porque ninguém mais. Então a gente se explora, se abusa por livre e espontânea vontade e se sente livre, porque sou eu que estou fazendo para mim. Porque eu fui convencido, eu comprei a ideia que eu preciso. Se você tem menos de 23, 24, está começando a procurar lugares para de fato ser efetivado, ou estagiar, ou trabalhar já como alguém pleno, sênior,
Não caia no canto da sereia e nem dos bons malucos das startups e da Faria Lima. Não vale a pena. Não é que não vale a pena trabalhar nesses lugares, mas é que não vale a pena colocar o coração nessas coisas, em acreditar que eu sou o que eu alcance e que eu preciso fazer para ser. Deixa eu falar de alguns grilhões modernos que nos prendem. Primeiro, da dignidade performática, a crença de que eu sou o que eu produzo. Para muita gente, estar ocupado é símbolo e sinônimo de status e valor. Quase sempre nas séries e nos filmes, as pessoas importantes são as que andam rápido e sempre tem alguém procurando. Então, em algum nível, alguns de nós ou alguma das pessoas só tem paz quando tem satisfação no lugar que trabalha. Se está num lugar grande, famoso, ganha bem ou tem um cargo reconhecido. Me parece, inclusive, que a multiplicação de cargos C-level tem um pouco a ver com isso. Todo mundo quer ser chefe. Eu lembro de alguém que compartilhou comigo que o cara se auto-identificou como CBO, que era um sanduíche antigamente, né? Mas era Chief Brand Officer. Mas também procurando, eu encontrei o CHO, Chief Happiness Officer. É o responsável pela felicidade do escritório. O CVO, Chief Visionary Officer. Ele vai dar a visão para todo mundo. Tem o CIO, Chief Impact Officer. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer algumas letrinhas antes. Porque eu preciso ser importante. Não é sobre ter, ou com a graça de Deus, o poder do Espírito, desenvolver uma família que ama o Senhor. Não é sobre participar e servir numa igreja de forma constante. Não é sobre crescer em graça e conhecimento, mas ser alguém que as pessoas respeitam. Na igreja também acontece, pense em Marta. Eu faço muita coisa porque as pessoas vejam que eu de fato amo o Senhor. Tenho medo da irrelevância, o fear of missing out. É o medo de ficar de fora. Porque famílias, amigos escalam rápido, a escada profissional sempre estão passando de nível para cima, viajam, sempre tem alguma coisa que chama atenção. Eu me submeto a algumas rotinas, faço alguns acordos, porque eu também quero ter. E se eu não tiver, se eu não tirar as mesmas fotos, se eu não for nos mesmos lugares, se eu não trabalhar em lugares parecidos, ganhar mais ou menos a mesma coisa, não vale a pena. Mas a que custo eu tenho me submetido a isso? Quantas noites mal dormidas, relacionamentos quebrados e frustração existencial valem um saldo bancário gordo e fotos invejáveis? De novo, vários conhecidos nossos, ou essa é a sua realidade também. Você olha para 1, 2 níveis para cima e você vê, ninguém ali tem família. Ou se tem, não funciona. Vale a pena? Tem a moralidade do workismo, isso é um neologismo que apareceu no artigo da Atlântico faz alguns anos, mas a ideia é que mesmo o não cristão tem percebido um problema sério. As pessoas de fato pararam de ir à igreja, mas elas não pararam de adorar. No sentido de que o trabalho passou a ser essa religião. Eu vivo, eu me sacrifico, eu entrego sacrifícios no trabalho. O escritório é o meu templo. O burnout é o sacrifício desejável e adequado pelo que eu estou disposto ou fui convencido que vale a pena conquistar. Há uma crença geral que o trabalho vai prover, que o trabalho vai trazer paz, que o trabalho traz significado, que o trabalho traz prazer. É tipo viajar a trabalho, é muito legal até que você comece a fazer. E aí você percebe que talvez não é tão legal assim sempre. Tem a ressignificação da preguiça ou da apatia. Isso aqui é bem legal, porque quando inventaram os pecados capitais, o monge Evagrio Póntico, ele escreve um livro que tem o melhor título de todos, Manual Monástico de Combate aos Demônios. O que ele estava fazendo é encontrar e discutir quais eram os principais problemas que ele via na vida dos cristãos. Não era que esses pecados eram piores, mas que ele, olhando para irmãos, disse: essas são algumas dificuldades em que a gente precisa prestar atenção e que precisa lutar contra. E aí ele fala sobre a preguiça, ou originalmente assédia. Preguiça, originalmente, era sobre resistir à vontade de Deus na minha vida, ou o que ele queria fazer em mim ou através de mim. É uma espécie de ficar no morno, ou rejeitar de forma dura. Com o tempo, na cultura moderna, o pecado é não produzir. É ficar parado. É descansar.
É trabalhar menos do que eu posso ou deveria. Não é não ser excelente, mas é não sacrificar tanto quanto. Eu tenho um amigo que ele se formou em medicina e ele é um pouco mais bicho grilo, para falar a verdade. E ele decidiu que ia fazer medicina da família e aí ele teve um filho e decidiu que apenas atenderia telemedicina para ficar em casa com a família. E a sensação que ele contando isso para as pessoas, é que as pessoas olham para ele e falam: mas que desperdício. Ficar em casa, você se fez medicina, velho. Você podia ganhar tanto a mais. E ele fala: mas para quê? Por quê? Eu fico 24 horas em casa, vou morar em Florianópolis, à beira da praia, ele, a mulher, o cachorro e o filho. Filha. Não sei se ele está perdendo tanto assim. Um outro não cristão inventou uma outra palavra, hurry sickness, a doença da pressa. A condição que o indivíduo está cronicamente ocupado, emocionalmente esgotado e espiritualmente morto. Não é apenas trabalhar rápido, é a incapacidade de parar de pensar no trabalho mesmo fora do escritório, em repouso ou com a família. O corpo corre quando você está tentando dormir, a mente nunca descansa. É o estado interno de pressa crônica, no qual a pessoa sempre está correndo, sempre atrasada, sempre ocupada demais para estar plenamente presente, com Deus, com os outros ou consigo mesmo. Em que a gente sempre está fazendo alguma coisa, mas nem sempre com algum significado de fato. Eu queria aproveitar a dinâmica e fazer um bingo. E oferecer alguns prêmios diante disso. Núcio, Davi Úcio, Cris, me ajuda também? A distribuir do melhor jeito possível. Tem caneta, papel. Eu não vou estragar a surpresa. Caneta também. São alguns pontos, talvez, para a gente poder fazer uma autoavaliação de quanto eu tenho sido comprado, vendido, o ritmo do mundo ou do engano dessa vida. Tenha paciência comigo enquanto a gente distribui. A gente já vai fazer o exercício. Para você que está ouvindo essa gravação depois, sugiro que você conte nos dedos quantos pontos você faz. E depois eu ofereço o prêmio para quem conseguir gabaritar ou fizer mais pontos. Se você está sentindo que está demorando demais a distribuição, já marca um ponto. Se acabou, faz com a pessoa do lado, gentilmente. Cris, passa os últimos lá para trás, Núcio também, só para a gente poder, gente lá atrás ter o papel também, e aí joga lá para trás os papéis. Se você não recebeu, marca na mão, tá bom? Que eu não tive fé suficiente, que muita gente ia assistir comigo essa aula. Eu vou projetar aqui, tá bom? Não tem problema, de qualquer jeito. Eu só não estou projetando ainda para não estragar a surpresa. Não, acabou, é pela fé agora, marca, eu vou ler, marca na mão. Alguém que tem papel não tem caneta e gostaria que o Núcio entregasse? Se você não pegou papel ainda, vai marcando no dedo, só para a gente adiantar aqui. Deixa eu aumentar para mim aqui também. Muito bem. Marque seus pontos, diga comigo se é uma coisa que a gente precisa pensar com calma. Você aperta o botão do elevador que já está aceso, como se isso fosse trazê-lo mais rápido. Você almoça com um prato na frente do computador enquanto está trabalhando, ou o seu escritório te exige isso, ou é mal visto não fazê-lo. Você completa a frase dos outros para acelerar a conversa. Então, a pessoa começa a procurar palavras, você já fala uma para adiantar porque ela é lenta e você está ali. Você anda rápido na rua sem estar atrasado? Sente o celular vibrar no bolso, mas ele não vibrou. Fica triste um projeto ou um post
Tem pouco reconhecimento ou like? Sente um vazio existencial, um tédio insuportável nos feriados prolongados? É legal porque o seu escritório deu umas férias coletivas de 2 dias, mas aí você acorda de manhã e se sente completamente perdido e sem ter o que fazer? Acha que 8 horas de sono é luxo ou perda de tempo? Sente uma pontada de inveja ao ver o sucesso alheio no LinkedIn ou Instagram? Não consegue ver um filme sem mexer no celular ou uma segunda tela? Entra no Instagram e sente inveja de ver a rotina, inveja e corpo dos conhecidos? Responde na correria quando te perguntam, tá tudo bem? E você diz, na correria. A primeira coisa que você faz ao abrir os olhos de manhã é pegar o celular e ver o grupo do trabalho, ver se alguém mandou alguma mensagem ou precisa resolver alguma coisa. A primeira coisa que faz ao acordar é pegar o celular. Sente culpa, batedeira física, inquieto, quando senta no sofá e percebe que as séries acabaram, os livros também já foram, não tem jogo passando, trabalha doente ou com dor porque não pode parar. Acredita piamente que é insubstituível, que o mundo precisa de você para girar. Buzina no trânsito depois de 1 segundo que o farol abriu. Não é porque a pessoa da frente está no celular, o que acontece, aí você tem motivo para, mas é porque abriu e precisa. Leva o celular para o banheiro, sempre. Fica irritado com o micro-ondas, porque 1 minuto é muito tempo. Fica irritado porque não conseguiu apertar o botão de pular a introdução da série a tempo. E aí tem que ver a introdução de novo. É aquele 1 minuto que não volta mais da sua vida. Muito bem. Eu não vou fazer aqui o ranking de quantos pontos a gente fez, porque não precisa. Mas se você fez, deixa eu ver. Vai, mais de 10 pontos. Vou dizer os seus prêmios. Todos prontos? Infarto antes dos 40. 5 minutos a mais no seu dia. Burnout antes dos 30. Divórcio e sedentarismo. De um jeito ou de outro, esse é o ritmo de vida, a noção de tempo, é que nós somos encorajados a ter e o mundo, em algum nível, nos ensina e nos faz comprar. Tudo bem? Deixa eu te falar alguns problemas espirituais de viver assim ou crer assim. Abre comigo e vamos finalmente para as Escrituras. Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Paulo discutindo veementemente com os judaizantes, aqueles que queriam que os novos convertidos e cristãos obedecessem à lei e vissem a lei como caminho para a salvação. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou de Deus? Estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. O problema de viver assim é que a gente troca o amor de Deus como desejo pelo sucesso ou a aprovação. Paulo trabalhava muito, plantou várias igrejas, exortou muita gente, fez muita coisa para Deus, mas a gasolina para o serviço dele não era a culpa, não era a ambição, mas a graça do Senhor. É portanto e por tudo que Deus tinha feito por ele, e não por que ele queria alcançar para se sentir bem ou para dizer, consegui, alcancei e eu sou. A gente esquece que a graça deveria ser a modeladora da nossa perfeição. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Abre comigo, liga a sua Bíblia. O mundo diz em algum nível que nunca é suficiente, que a gente deveria sempre fazer mais, alcançar mais. 2 Coríntios 12, 9 diz, mas Deus disse, dizendo para Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A gente, em algum nível, passa a crer e não aceitar que nós somos falhos, que nós temos limitações, e que o mundo não precisa de mim, nem Deus precisa de mim. O que a gente pode aprender olhando para esse texto aqui
é que a gente precisa buscar no Senhor a força, a capacidade, a direção para realizar as coisas de fato, em que eu deveria me moldar e me parecer não com o Elon Musk, o Bill da Microsoft, Gates, mas com Cristo. Que uma sensação que talvez você também já tenha passado, de ver aqueles rankings da Forbes, ou as pessoas que alcançaram muito com metade dos anos que a gente tem e se sentir um pouco frustrado. De olhar para a vida e falar, consegui tão pouco, não fui a lugar nenhum, uma sensação de desperdício, de tristeza. Mas isso talvez seja uma voz do mundo dizendo para mim, você devia ter feito mais. Quem disse? Eu já contei essa história aqui, me perdoe a repetição, você que já ouviu. Um amigo meu, 22, 23 no máximo, estava na faculdade, dessas meio de herdeiro, e aí todos os colegas dele estavam bem encaminhados na vida profissional, por vários motivos, mas estavam bem encaminhados. E ele não estava com 21, 22. E aí ele dizendo para mim, porque ele vem de uma família muito boa, muito crente, muito séria, pais incríveis, e ele olhando para a vida dele, para os colegas dele, dizendo, Daniel, eu já devia ter chego lá. Eu já devia estar empregado nessa área, já devia estar caminhando com o meu estágio, ou efetivado, não estou namorando, não estou servindo tanto assim. O que eu faço? A minha resposta foi, quem disse? E aonde é lá? Qual foi a voz que a gente tem acreditado que diz que este é o meu lugar, que eu deveria estar, e quem disse que é para cima sempre, que aquilo é para cima, né? Aquela projeção, aquele lugar, aquele trabalho, aquele cargo, aquela faixa salarial. E qual que é esse lá? Foi Jesus, o Senhor, os apóstolos, os profetas, o Espírito que disse? Ou foi o ranking da Forbes, o Instagram, o LinkedIn, o meu colega de trabalho? Meus amigos, crentes ou não? Quais são os objetivos, as metas que a gente tem assumido como verdade e objetivos finais que não foram Deus que deu, mas que eu tenho comprado e me frustrado com alguma frequência? A gente tem esquecido também da graça de Deus como aquela que multiplica de fato. A gente acredita enganosamente que depende do nosso esforço e a gente esquece da soberania de Deus. Abra comigo, por favor, 1 Coríntios 3, dos 6 ao 7. 1 Coríntios 3, dos 6 ao 7. Diz assim, Paulo dizendo, o que doía para ele algum nível, especialmente quando se referia a Apolo. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. É o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos leva e que a gente deveria pedir para Ele multiplicar os nossos esforços, não confiar em, mas não deveria dormir tão preocupado, nem acordar tão ansioso porque acha que não vai conseguir. Tem que ser excelente, tem que fazer a mais, tem que ser o exemplo. Mas é Deus que faz. Ou onde a gente está hoje foi realmente o meu e o seu LinkedIn que nos colocou. Foi o nosso esforço, foi a nossa capacidade. Ou foi uma série de bons cuidados de Deus. Já vou liberar para o intervalo. Será que se a gente olhasse para a nossa vida hoje, não tem muita coisa, muito lugar e muita gente que a gente encontrou, alcançou, conheceu, que foi puramente e simplesmente a graça de Deus que derramou sobre mim e sobre você? O quanto de bênção que Deus já derramou sobre nós, que veio porque foi dele. E porque a gente nunca conseguiria. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Vamos continuar aqui, a gente parou dizendo que a graça de Deus que deveria nos moldar e dar as boas direções. Um bom lembrete, meu amigo aqui apontou. Esqueci seu nome, desculpa. Eduardo, verdade. A ideia aqui é que a gente tem lidado com alguns problemas modernos, e à medida que a gente for lidando com alguns deles, não consegue lidar com todos. O de hoje é a gente comprar e assumir o risco de ter o coração roubado por um ritmo de vida que não é de Deus, mas do mundo.
Isso tem várias práticas. Uma delas é o que a gente mais tem conversado aqui, ser acelerado a tal ponto e comprar a ideia do trabalho ou qualquer outra coisa nesse sentido do esforço como dignificador. Mas também tem o risco, e não é tanto o nosso foco hoje, talvez toque. Semana que vem? Não sei. Na ideia de que o problema não é ter que trabalhar, trabalho é bênção. Deus, quando criou Adão e Eva, disse, sejam fecundos, multiplicai e dominem sobre a criação, que significa organizem essa bagunça. Separem luz e trevas e façam a vida florescer. Para a minha geração, os 35 mais, os millennials para frente, parece que a gente comprou uma visão de mundo que, se fizer todas essas coisas, vai encontrar satisfação e felicidade nessa vida, que a gente descoberto que não é bem assim. Talvez para os mais novos, que não é tanto a nossa parte aqui do público hoje, que olhou para tudo isso e para essa frustração e simplesmente disse, então não é para mim. Ser excelente não é para mim. Não vou então me esforçar, não vou trabalhar, vou ficar dependendo, encostado. Não são todos assim, mas parece que é um movimento nesse sentido. A resposta e a direção para você não é deixe de lado, mas sim, seja excelente, mergulhe a cabeça nos livros, trabalhe de verdade, obedeça a ordem criacional. A semana que vem a gente fala sobre isso. O mandato do Senhor cultural, multiplique as bênçãos. Não seja encostado, seja excelente. Mas vamos continuar aqui, depois a gente toca um pouco mais nisso. A gente esquece da graça como libertadora do controle. Abre comigo Mateus 6, 27. Parte das nossas frustrações, incômodo, burnout, dificuldades psicológicas, espirituais também, é porque a gente realmente acredita que precisa pegar a vida pelo chifre e fazê-la andar ou funcionar. Mateus 6, 27 diz: quem de vocês, por mais que preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A gente tem um controle, por vezes, obsessivo com as coisas, não consegue delegar, se isola. A verdade é que o rei está no trono. O Senhor, quem é quem vai direcionar a minha vida e que eu posso descansar, que Ele não perde o controle. Na verdade, a gente tem uma linguagem tipo espiritual, mas que revela um pouco que a gente não entendeu muito bem, às vezes, como Deus age na história. Normalmente a gente está enfrentando um problema, tem uma dificuldade, e aí é liberto, as coisas dão certo, e quando a gente conta, a gente fala, e aí Deus fez alguma coisa. E aí Deus agiu. O que faz parecer que estava uma bagunça, estava tudo descontrolado, e o Senhor finalmente pegou o joystick e decidiu. Não. Ele sempre esteve no controle. Ele nunca perdeu a direção. Ser soberano significa que ele sempre soube tanto o que ia acontecer, quanto direcionar o acontecimento das coisas. Em que a gente pode descansar que o Senhor permanece sendo bom, e tudo, de fato, é bênção, mesmo que não tenha gosto de bênção, pareça bênção, e que a gente fosse pedir em oração. Por último, a gente esquece da graça de Deus como doadora de descanso. Abre Salmo 127, verso 2. Salmo 127, verso 2 diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que amam. O que ele está dizendo aqui é que é o Senhor que multiplica, que a gente poderia e deveria descansar. O descanso é um ato de fé e resistência profética nesse mundo, de dizer, não está na minha mão. Não me diz que depende de mim, porque não só depende de mim. É Deus quem faz, é Ele que multiplica, é Ele que direciona, é Ele que capacita, é Ele que faz as coisas acontecerem. Eu não vou me render, eu não vou me submeter e eu não vou acreditar nas vozes que dizem, depende do seu esforço. Deveria ser excelente, tem que fazer as coisas bem, o trabalho é bênção, mas não é assim que funciona só. A pergunta de $1 milhão: qual que são as boas novas de Jesus para quem das gerações está cansado, sobrecarregado e eventualmente autoexplorado? Eu sei que o clima foi pesado até aqui um pouco, também por causa do bingo e dos prêmios, mas eu quero dar 3 boas direções para a gente caminhar, descansar e oferecer para os perdidos, que também podem ser aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, mas para aqueles que, mesmo conhecendo, têm escolhido caminhos que não têm sido tão bons. Primeiro, a justificação.
O mundo diz que o valor de uma pessoa está no que ela produz, no que ela consome, no que ela conquista ou tem de poder. E é por isso que a vida de muita gente é mais ou menos como uma hora de spinning, que acaba sendo uma metáfora perfeita para uma vida cheia de som, fúria e suor, mas que não significa nada e nem leva para lugar nenhum. Faz muita coisa, fala muita coisa, sempre está agitado, mas quando dorme à noite tem uma sensação de... parece desperdício. Quais são os sinais, pergunta para a gente pensar aqui, de uma vida frustrada, cansada, de um dia vazio? Quais são os sinais de alguém que acredita que o valor dela está naquilo que ela produz? Vamos lá. Como que eu sei que o outro ou eu estou um pouco perdido nessa questão? Para mim, que me chama a atenção é o fato da gente eventualmente dormir mal e acordar cansado, não descansar. De dividir pouca coisa com o Senhor oração. Porque as coisas que a gente ora são aquelas que a gente de fato confia que a gente precisa de Deus para fazer. Aquelas que a gente não ora, eu vou arriscar dizer que são aquelas que são problemas, que são desafios, mas que no final do dia eu estou dizendo alguma coisa do tipo: isso aqui eu resolvo. Eu me sinto em paz de verdade, descansado de fato, só ou quando eu compro alguma coisa que eu queria muito, ter uma experiência que eu por muitos anos ansiava. E quando eu estou no meio dos irmãos na igreja, é como se eu estivesse perdendo tempo. Às vezes eu quero que acabe logo para poder chegar em casa almoçar. Continuar com a vida. Porque isso aqui, ou as várias bênçãos que isso aqui oferece, as práticas, a coinonia, enfim, parece que são obrigações. E não privilégio. Eu tenho pouca ou nenhuma alegria de estar com os irmãos. Valorizo pouco o momento de aprendizado e ensino. São checks que eu vou dando porque é como se fossem os sacramentos. Eu faço porque isso faz Deus me amar mais. O falso evangelho diz que aqueles que fazem muito para Deus são amados. Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos no seu nome. E Deus diz: se afastem de mim, não os conheço. Vocês não fizeram a minha vontade. Significa que tem muita gente que faz muita coisa para Deus, mas faz mesmo. E coisas grandes. Esses caras de Mateus aqui expulsaram demônios, fizeram maravilhas. E o Senhor não diz não fizeram. Ele fala: beleza. E aí? Porque não fizeram com o coração o lugar certo. Fizeram porque faziam. Porque mais ou menos entendem como sacramentos. Então a salvação é alguma coisa que eu recebo porque eu faço para Deus. Eu vou juntando méritos para que eu eventualmente em oração troque por bênção. E eu acho que isso às vezes aparece nas nossas orações quando a vida se complica. A gente não diz em voz alta, mas eu suspeito que a gente diga no silêncio. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu vou na igreja. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu faço devocional, eu dou as contribuições, o dízimo. Eu decorei Mateus, eu decorei Romanos 5:8, João 3:16. Eu vou na escola bíblica, Senhor, mas por que o Senhor faz isso comigo? O falso evangelho é essa ideia que a gente troca obediência por bênção. Eu me justifico diante do Senhor por causa das coisas que eu faço por Ele, tal como os fariseus, que ofereciam o dízimo da hortelã e do cominho. Tinham várias coisas que os judeus deveriam oferecer, a 10ª parte para o templo, os sacerdotes, enfim. Eles ofereciam das flores do jardim, hortelã e o cominho, que eles não precisavam entregar, mas eles usavam como?
A gente faz até isso para Deus. Portanto, eu sou amado por Ele, para usar uma linguagem mais nossa, sou crente. A justificação, bem entendida, é livramento para mim e para você. Abre, por favor, Efésios 2:8 e depois Romanos 5:9. Se você está cansado nessa vida, se você tem colocado o coração um pouco demais nas coisas que conquista, no trabalho, nos relacionamentos, lugares que vai, a justificação pode te oferecer a paz que você não vai, ou que a gente não vai encontrar em qualquer outro lugar que não no Senhor. Jesus já pagou o preço. Eu não preciso fazer mais nada para ser mais amado, para ser mais reconhecido ou para finalmente descansar. Deus já preparou as boas obras, Efésios 2:8, pois vocês foram salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é presente, dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. A justificação foi o grande rompimento na Reforma Protestante. Ao longo da história, a igreja medieval, católica, dizia que você precisava fazer algumas coisas para conquistar a salvação. Daí que vem a palavra sacramento. A noção geral é que Jesus nos justificou, já entregou a salvação. Eu já sou declarado justo diante do Senhor, não preciso fazer nada para ser mais amado, para descansar, para encontrar paz. Justificação pela fé significa que eu não preciso empurrar a pedra morro acima todos os dias para provar que eu tenho o direito de existir, porque também não é direito, é bênção. Eu posso ter paz com o Senhor, eu não preciso provar nada para ninguém nesse sentido. Romanos 5:9 diz, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais agora por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Eu posso olhar para aquilo que o outro conquistou, para onde ele foi, o que ele tem e dizer, que bom. Eu posso me alegrar com os que se alegram de verdade, e dizer, que bom que você, irmão ou não, tem isso. Eu não serei como o salmista que diz, os ímpios, eles não ficam doentes, eles conquistam tais coisas. Eu posso ser de fato feliz pelo outro. Que bom que Deus tenha te abençoado assim, de coração leve, ver o irmão das Maldivas e dizer, graças a Deus por isso. É quando alguém compartilha uma foto no WhatsApp, você está trabalhando e ele está na praia. E aqui em Campinas é quente. Né? Aí você fala, que bom que Deus te abençoa. Que Deus também tem me abençoado. Aliás, qual a maior das bênçãos e o maior dos milagres? A salvação. E eu não preciso de mais nada. Isso aqui talvez seja um pensamento importante. A vida não foi feita para ser aproveitada. Não do jeito que a gente normalmente pensa. Rejeite o peso e a ideia que toda oportunidade deve ser abraçada. Que senão é desperdício. Ninguém é obrigado a mudar o mundo, ganhar o primeiro milhão antes dos 30, casar, ter filho até a idade X, conhecer vários países e se aposentar antes dos 40. Quem disse que isso é aproveitar? Aliás, quem aproveitou mais a vida? Estevão, mártir ou Michael Schumacher? Taylor Swift, Amy Winehouse ou Ana, a mãe de Samuel? Que a gente sabe duas coisas sobre ela. A motivação para servir e trabalhar muda radicalmente. Não é mais impulsionada pela punição ou pelo anseio de aprovação, mas por amor e gratidão a Deus. Então eu sou chamado a ser excelente no meu trabalho e ir além, não porque eu assim vou descansar, não porque eu finalmente vou conquistar, mas porque Deus já me deu toda a capacidade e me ama, independente inclusive dos resultados que eu trago. Eu não fico feliz porque eu consegui o meu bônus ou porque eu tive um bom desempenho, mas porque eu honrei o Senhor com as capacidades que Ele me deu. Isso é libertador, porque eu não preciso me provar para ser aceito. Eu não preciso me destacar para ser amado. Eu já sou aceito por Cristo Jesus. Eu já sou filho de Deus. E que não tem cargo C-level que seja maior do que isso. Eu posso falhar sem ficar desesperado. Não quer dizer que eu não vou ligar, não quer dizer que eu vou dar de ombros e vou dizer a empresa não é minha, tanto. Não, não é esse o ponto. Mas é que eu posso ver os meus erros, aprender com eles e dizer, Senhor,
Me ajuda. Eu posso me libertar do insustentável jugo moderno. Você viu os números aqui? A gente não consegue dormir, não consegue acordar. Quando está acordado, tem que tomar alguma coisa para conseguir funcionar. Tudo que eu preciso, Deus já me deu. E Ele me chamou para fazer bem. Próximo. A teologia do suficiente. O mundo diz, em algum nível, o nosso coração também acredita que contentamento é sinônimo de mediocridade. Parte desse ritmo maluco e dessas aspirações malucas de consumo existem porque precisa alimentar uma certa insatisfação permanente. A linha de chegada é sempre imóvel. O próximo cargo, o próximo milhão e o próximo carro. As mídias, as várias delas. Antigamente talvez fosse a revista, né? Agora é mais o Instagram, ou o que você usa. Sempre mostra o que a gente não tem. O que, inclusive, para a gente ser sincero, realista aqui, porque não é uma sala de crianças, o que a gente nunca vai ter. E que mesmo que tivesse, talvez não fosse bênção de fato. E que é livramento que o Senhor não nos dê, não nos leve a ter, a encontrar, a alcançar. Existe também um falso evangelho. O meu Instagram é quase sempre de coach, 100%. Tem uma curiosidade antropológica. Há uma certa espiritualização da ganância. Do tipo, o crente não descansa porque precisa tomar posse das coisas. Confunde muita coisa material com aprovação divina. Você é amado por Deus porque tem prosperidade derramada sobre você, que sempre, quase sempre, é sinônimo de bênçãos materiais. Desbloqueia o seu poder infinito. Você não tem limites, você tem crenças limitantes. Jesus rejeita a escassez. Deus acaba sendo um meio para que a gente alcance o bem-estar humano, aquilo que eu acho que é bom e que eu acho que eu preciso, que quase sempre está relacionado à abundância material e realização pessoal. Então, abençoado aquele que tem, conquista e as pessoas admiram. Talvez a gente precise aprender sobre o suficiente. Abre comigo Provérbios 30, 8 e 9. E outro desses versículos muito legais, João 21, 18 a 22. Essa é uma boa oração para fazer, especialmente nas resoluções de Ano Novo. Provérbios 30, 8 e 9 diz assim: mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dê pobreza nem riqueza. Me dê apenas o necessário, o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria, dizendo quem é o Senhor. E se ficasse pobre, pudesse vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. É um bom pedido, Senhor, me dá o que eu preciso, que o Senhor acha que eu preciso, e me ajuda a ser contente nisso. A ser grato pelo que o Senhor tem dado e contente naquilo que o Senhor tem entregado a mim. Próximo texto. Jesus já foi ressurreto, ele está com Pedro e João assentado, comendo peixe, e aí eles têm uma conversa. Jesus vira para Pedro e faz aqui profeticamente algumas coisas dizendo o que aconteceriam com ele no futuro. Não são boas notícias. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar o Senhor. Então disse, siga-me. Pedro viu essas boas notícias e disse, viu que Jesus estava com Pedro. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Tá bom, Senhor, eu vou ficar velho, vou me levar para onde eu não quero, vou me vestir. Vou sofrer. Tá, eu entendi. Mas e João? Jesus, bem jeitão Jesus, diz, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que te importa? Quanto a você, me siga. O que Jesus está dizendo é, se liga, eu estou falando com ele e eu estou falando com você.
Uma coisa é para você, outra coisa é para ele. O que tenho eu com você? O que eu tenho de bom para você, eu vou te dar. O que eu tenho de bom para ele, eu vou dar também. Nós temos limites. Físicos, mentais. E é importante olhar para as características, para o jeito que Deus conectou os cabos em mim e você, e dizer, graças a Deus por isso. Me ajuda a ser excelente, a desenvolver as habilidades que o Senhor me deu, mas que eu consiga, com o coração leve, olhar para o outro e dizer, você é mais inteligente que eu. Você é mais engraçado que eu. Você materialmente prosperou mais do que eu. Deus te abençoe. É uma coisa que me incomodava quando eu estava no finalzinho do seminário. Orgulhosamente, arrogantemente me incomodava. Eu olhava para alguns dos meus colegas e até um outro professor e dizia, como? Como que ele é bom nesse negócio? É hebraico desse jeito. É impossível. É impossível. Você que quer estudar um dia, é um negócio assim complexo. Eu fico meio... Tem que ser excelente em hebraico, tem que ser excelente em grego, tem que ser bom falando, tem que ser bom em teologia bíblica no Antigo Testamento, tem que ser bom em teologia bíblica no Novo Testamento. Tem um livro de cada um da Bíblia, tem um jeito que cada autor escreve, tem a teologia sistemática, que são os conceitos espalhados na Bíblia. Esse cara é bom nisso, esse cara é bom nisso, aquele cara é bom em tudo. E me dava um incômodo, tipo, aonde que eu vou arranjar tempo para ser bom nessas coisas? Ou eu vi o tamanho da montanha que eu precisaria escalar para chegar minimamente perto do nível daquele cara, e eram vários. Que eu olhava e falava, eu não sou isso. Não me é automático nessas coisas. O que eu aprendi, ou tenho aprendido com o tempo, é, eu não preciso. Eu não tenho que ser o melhor em tudo, toda hora, sempre. Eu tenho que fazer bem o que Deus me chama para fazer. Eu tenho que descobrir, pela graça dele, o poder dele, as habilidades que ele me deu e ser excelente nessas coisas. Tem algumas que eu suspeito que eu faço melhor, tem outras que eu suspeito que eu preciso melhorar. Mas essas que Deus tem me usado em algum nível, então eu vou sentar a bunda uma vez por ano e vou estudar num curso desse, outras eu vou me esforçar, outras eu não sou a melhor pessoa do mundo falando, então toda vez que eu for falar eu vou repetir 400 vezes até cansar, eu querer me matar, mas pelo menos eu vou saber qual é a próxima palavra. E vou seguir o que o meu professor me disse, ou é bom ou é rápido. Quando eu sei que eu não posso garantir que vai ser bom, então sempre vai ser rápido. Então, bora. Existe ambição egoísta, aquela que busca exaltação do homem próprio, aquela que é incansável, que destrói as pessoas ao meu redor e leva à exaustão, que é o que a gente tem conversado aqui. O problema não é querer, o problema não é ser excelente, o problema é trabalhar, o problema não é ser bom. O problema é colocar o coração nessas coisas. Existe uma ambição boa nesse sentido, que busca a glória de Deus e o bem do próximo. Tem muita coisa boa nesse mundo que foi desenvolvida por mim e por você, por meio e fruto de trabalho. Muito trabalho. Vários. Gente que virou noite, gente que fez o que tinha que fazer, que inventou a programação, que tudo se baseia nisso. E isso aí, não tenho nem ideia como que envolver esse negócio, e não tenho ideia como faz hoje em dia, mas eu sei que cansa. E não é para mim. Graças a Deus por isso. Seja excelente nessas coisas. Seja o melhor que você puder ser com as capacidades que Deus te deu. E que poderia e deveria olhar e operar dentro dos limites que Deus deu. Que existe sim um preço alto demais. Tudo bem? Algum comentário? Tá bom. Os filhos de Deus podem e devem descansar na certeza que o guarda de Sião não dorme, que aquele que cuida das aves do céu e das flores do campo se preocupa muito mais com os seus. A gente vive ansioso porque está convicto que me faltam várias coisas e precisa de outras tantas para ser feliz. Mas deixa eu te dizer alguma coisa do fundo do meu coração e com profunda convicção bíblica baseada em Filipenses 4,19. Deus satisfará todas as necessidades segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que se é um marido ou esposa que você necessita para ser mais parecido com Jesus, você vai ter. Se é um emprego mais valorizado que você precisa para ter paz em Cristo, Deus vai te entregar. Que não é porque acabou pão na mesa que falta pão no céu. O ponto aqui é que se cada dia basta o seu mal,
também cada dia basta a sua bênção. Não é o evangelho da prosperidade, mas é a prosperidade do evangelho. Entendeu a diferença? O versículo de Filipenses não está dizendo que Deus vai me dar tudo o que eu quero. Ele vai me dar tudo o que Deus entende que eu preciso para a glória dele. E que não vai me faltar absolutamente nada nunca, na perspectiva dele. O bom pastor, ele nos caminha pelas veredas, mas na vereda também tem o vale da sombra da morte. E a diferença de Deus das outras falsas divindades é que ele cruza com a gente o vale da sombra da morte. Ele não está no final dizendo, se você fizer um bom trabalho, eu fico no final e digo, parabéns, muito bom trabalho, agora vamos. Não, ele vai junto. Ele conduz a paz verdejantes, passando por tudo isso. Ele vai me dar tudo o que eu preciso, também por meio do meu trabalho, também por meio da minha excelência, mas ele vai. Isso não quer dizer que a vida não tem problemas, mas quer dizer que com Deus e ao lado dele, as bênçãos virão. A bênção de amanhã vai vir na hora que eu preciso, no perfeito timing de Deus, não no meu. Cada dia basta o seu mal, mas também cada dia tem a sua bênção. Mas a bênção de amanhã não vem hoje. Entendeu? Parte da nossa ansiedade é tentar arrancar dos céus o que eu acho que eu preciso hoje, mas Deus só vai me dar amanhã. É porque a gente às vezes tem dificuldade com o timing de Deus, que aceita e entra em acordos escusos e toma decisões ruins. Faz sacrifícios errados para deuses falsos. Eu entrego tudo isso para conquistar isso, mas não é alguma coisa que Deus ia me dar. Que nem quer me dar. Na verdade, o objetivo dele é me livrar. Nem toda oportunidade foi Deus que... Isso é uma frase que eu ouvi há muitos anos do meu antigo pastor. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nem toda porta fechada não quer dizer que eu deva abrir. Eu preciso encontrar na sabedoria dele as boas direções para entrar ou até forçar. Mas não é na minha sabedoria e não na minha força. Tem muita coincidência nessa vida que não foi Deus que trouxe. É Satanás tentando mesmo. Lembre-se, Jonas, fugindo de Deus, foi para o porto e tinha um barco para a direção oposta do lugar que ele deveria pregar. Foi um sinal? Foi uma oportunidade? Aquele barco cheio de marinheiros ir numa direção oposta por um preço que ele podia pagar no dia que ele estava lá no porto? Era Deus que estava enviando aquele barco? Não estou dizendo que foi Satanás, estou dizendo que assim, não é assim que funciona. A gente vive também irritado e ingrato também por causa dessas coisas. A gente perpetuamente fica incomodado com o que eu acho que falta, que eu exijo de Deus, mas que Ele nunca me prometeu ou disse que ia entregar. Hoje. É também por causa disso que a gente vive cheio de si, vazio de Deus. Gabriel. Acho que também, no caso do exemplo de Jonas, a gente até pode dizer que foi Deus que deixou o navio falar, mas sim, a interpretação de que aquele navio significava que Jonas podia fugir é que a gente às vezes olha para esses supostos sinais da nossa vida e interpreta do jeito que a gente acha conveniente na nossa. Sim. Uma oportunidade de ganhar mais dinheiro justamente não significa que Deus está falando, calma aí, você está precisando. Soberanamente Deus permitiu que aquele barco estivesse lá. Mas não era uma ordem que ele entrasse. A ordem, inclusive, era do outro lado. Vai para Nínive. Nem toda oportunidade é de Deus. Aliás, Jesus recebeu 3 oportunidades de Satanás, né? Se você quiser olhar desse jeito. Próximo e última bênção para mim, para você responder a esse mundo maluco no ritmo confuso. O sábado. A ordenança, o mandamento do sábado. O mundo diz que descanso é desperdício, que é o intervalo entre o tempo produtivo e é vazio de significado. O descanso não tem valor em si mesmo, ele é apenas uma manutenção da máquina, mais ou menos como o pit stop da Fórmula 1. Ninguém gosta, atrapalha, faz porque precisa, mas é para não quebrar o motor e continuar correndo. O descanso, inclusive no falso evangelho, virou objeto de consumo. O lazer vira uma obrigação, uma avaliação de performance. No Mishnah, os comentários do Antigo Testamento pelos mestres da lei, eles transformam o presente de Deus do sábado, do descanso, em peso. Eles usavam como filtro de superioridade. Então eles mediam o quanto que um fazia no sábado, quanto o outro não. Então eu não faço quase nada, portanto eu amo mais a Deus.
Do tipo, você não é santo porque você colheu espigas. Jesus não serve para ser profeta porque ele curou no sábado. Ele carregou alguma coisa. A gente tem uma indústria do wellness, que eu preciso descobrir o melhor jeito de descansar. Não é sobre descansar mais. Não é sobre ter um tempo de comunhão com os irmãos, de serviço ao Senhor e adoração. É sobre voltar alguns anos no meu corpo. O sábado é com um lembrete de Deus que há liberdade apenas nele, que eu não sou escravo, que eu não sou uma máquina. Lembre-se, as palavras de Jesus. O homem não foi criado para o sábado foi criado para o homem. A gente precisa, e quando eu digo sábado aqui, também não é só sobre o domingo, é sobre o que se faz no dia de sábado, que pode ser domingo. Para a gente é por uma conveniência de sociedade, ou deveria ser, mas que simplesmente vir à igreja não significa que eu tive um sábado. É um mandamento inteiro, daria uma pregação inteira, uma série de janeiro sobre o que é o sábado, mas a ideia aqui é que o sábado, ele... Abre comigo a Bíblia que é melhor. Deuteronômio 5:12, Marcos 2:2. Marcos 2, já citei, Deuteronômio 5:12, por favor. Lá no mandamento, guarde o sábado, santificando, separando, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Trabalhe 6 dias e faça todo o seu trabalho. Não é pela metade. Não é enrolando, não é dando Ctrl Alt, não, Alt Tab. É fazendo, é sendo excelente, é não roubando o tempo do empregador, é sendo o melhor que puder ser. Nesse dia, no sábado, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem o animal da sua propriedade, nem o estrangeiro que vive nas suas cidades, para que o seu servo e sua serva descansem como você. Lembre-se que você foi escravo do Egito e que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com poderosa e forte braço, mão poderosa e forte braço. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. O sábado também não existe só para o corpo descansar, mas para o coração. Lembre que nós, os filhos de Deus, pertencemos a Ele. Que não é sobre ser produtivo, que não é para ter 10, 15% a mais de trabalho, que poderia dar 10, 15% a mais de resultado. É justamente para não dar resultado, para não produzir mais, para lembrar que a provisão não vem do meu trabalho, mas de Deus. Que quando eu durmo, Ele não dorme. Que Ele provê enquanto eu não faço nada. Porque o sábado não é sobre nada fazer, é sobre fazer outras coisas. É sobre desfrutar da comunhão dos irmãos. É sobre adorar o Senhor em espírito e verdade. É sobre refletir sobre os outros 6 dias. É sobre o coração ter sido tentado e roubado por 6 dias e ter esse dia para ter um realinhamento. É para ouvir a boa voz de Deus na boca dos irmãos. Da pregação, do louvor, da oração. É para sacudir e tirar a sujeira, o pó, as garras dos outros 6 dias. É por isso que o sábado não é sobre descanso, e sim sobre libertação. Escravos não descansam. Esse é o negócio do sábado. Filhos, sim. O que ele está dizendo é: ninguém é escravo mais. Ninguém precisa seguir esse mundo. Perguntas para reflexão, para a gente encerrar aqui. Em que área da minha vida eu ajo como um órfão, esquecendo que eu tenho pai e que ele provê? Que eu acredito no final que é o meu esforço, a minha excelência, que vai prover descanso e satisfação. O que seria para mim um passo concreto da teologia do basta? Que Deus me deu o suficiente e que eu deveria e poderia ser grato por isso. O que eu estou tentando provar e para quem? Quais são as pedras que eu estou quebrando, mas que Deus, não foi Deus que mandou? Para os meus pais, para o ex-chefe, para mim mesmo, para Deus? Eu estou tentando provar para alguém que deveria me amar mais? O que eu chamo de necessidade, mas Deus chama de cobiça ou falta de confiança. Tem alguma coisa que tem me incomodado, que eu não tenho, que tem começado a me causar alguma revolta com Deus e que eu deveria convidá-lo a pensar sobre isso? Senhor,
Isso que eu quero tanto, ou que eu tenho e tem me consumido tanto tempo, é bênção ou é maldição que eu trouxe sobre mim? E tem roubado meu tempo de comunhão com os meus irmãos, com a minha família, enfim. Qual é o não mais difícil que eu preciso dizer essa semana para dizer sim ao descanso de Deus? Tem 3 indicações finais aqui, se você quiser se aprofundar no tema. O primeiro aqui, A Eliminação da Pressa, já tem em português. Foi o melhor livro que eu li alguns anos atrás, foi bem no ano da pandemia, 2021. Eu vou adiantar dizendo que ele é escrito de um jeito de alguém que está falando. Então, assim, é meio maluco para você que gosta de ler, incomoda. Que ele escreve uma frase ponto, aí vai para baixo outra frase ponto. É escrito como se fosse ele falando. Deve ser fruto também de algumas pregações. Então é diferente. Mas não se apegue a isso. O conteúdo é bom. Não é o mais profundo do mundo, mas enfim, o conteúdo é bom. Um bom livro. O John Mark vale a pena acompanhar. O Sociedade do Cansaço, para você que é mais curioso antropologicamente, essa leitura é puxada, mas é bom. Eu, a duras penas e pedras, consegui terminar. E o Bonhoeffer, que discute o nosso ritmo de vida em direção dos nossos desejos. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de pensar, Senhor, sobre as suas escrituras e os desafios da nossa vida, Pai. Pedimos que o Senhor revele ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito nos incomode, Pai, para descobrir onde, no que, quando nós temos tido, Senhor, o coração roubado pelo ritmo do mundo e pelas direções da perdição, Pai. Nos liberta, Senhor. Mostra para a gente quais são os enganos que a gente tem acreditado e nos direciona, Senhor, pelo caminho da sua santidade, Pai. Nos ajuda a encontrar o suficiente, a confiar na sua provisão e descansar, Senhor, nos seus braços. Nos ajuda, Pai, a abençoar as pessoas ao nosso redor, seja chamando, Senhor, a excelência, mas também a libertação, Senhor. Nos abençoa e nos ajuda. Em nome de Jesus, amém.